Pois é, eu estou com o Fabrício Miller, secretário de Mobilidade Urbana. Bom, Fabrício, a intenção não é aglomerar, mas eu tenho visto aí ônibus lotados. Como é que você pode fazer para evitar ônibus lotados? Porque você está com toda a frota de Zé, bom ônibus dia, nas bom ruas? dia. Bom dia. Desculpe, bom dia aí a você, a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Zé, transporte público coletivo, primeiro deixar isso registrado, você já ouviu isso, o transporte público em todo o Brasil ele passa por uma das suas maiores crises da história. Não há precedentes de uma crise como essa que atingiu o transporte público. Isso, na verdade, a crise já vinha acontecendo, com a pandemia, ela acabou se agravando. Então, nós tivemos uma redução significativa do número de pessoas, de passageiros transportados. Veja que, antes da pandemia, já se transportava em torno de 1.300.000 pessoas por dia. Hoje, nesse momento de lockdown, estamos transportando por volta de 400.000 pessoas. Isso causa um desequilíbrio ao sistema muito grande. E esse desequilíbrio traz outros problemas que a gente vem enfrentando. As empresas já demonstrando incapacidade de manter suas operações. Desde o ano passado que o município fez um levantamento desse desequilíbrio e vem aportando recursos justamente para manter a operação atendendo aí a população, mas vem ficando cada vez mais difícil, até porque os recursos são limitados, né? Os recursos que hoje o município aplica na saúde acabam sendo muito altos e isso acaba dificultando que outros recursos sejam colocados em outras áreas. Mas a gente vem, Zé, e aí deixar muito claro que a gente vem fazendo um trabalho no sentido de minimizar, mitigar essas imagens, que a gente tem visto com certa frequência do transporte público cheio. Transporte público cheio, nos horários de pico, isso é uma realidade em qualquer lugar do mundo. Tá? Qualquer lugar do mundo. Se você chega em países de primeiro mundo, na hora de pico, em centrais, em estações centrais, ou estações de metrô, estações de trem, você vai ver um número realmente de pessoas maior do que o normal nos outros horários. A gente vem tentando diariamente, regular essas frotas destas linhas, porque não são todas as linhas. Se você sai na rua no horário de pico, isso com uma prática diária, se você observa que são algumas linhas, determinadas linhas, isso é bem pontual, que estão ali com a sua capacidade, com o seu carregamento acima do que a gente espera ter. Então, a gente vem fazendo essas calibragens, tirando ônibus de linhas que têm menos carregamento, colocando em linhas com maior carregamento, para que a gente possa diminuir o intervalo dos ônibus, para que as pessoas possam ter ali a opção de ir em ônibus mais vazios. Então, isso é um trabalho que a gente tem feito diariamente. À medida que a gente identifica uma determinada linha está com carregamento acima do normal, acima do que é o tolerável, a gente, de imediato, insere ônibus nessas linhas para a gente tentar fazer essa redução no número de passageiros por ônibus. Mas o que eu vejo não sei qual foi o estado, que tem fiscais para olhar, observar, que não pode ficar passageiro em pé, de maneira alguma. Não pode ficar passageiro em pé para não aglomerar com essa Covid-19. Não dá para fazer isso aqui, ô Fabrício Miller? José, de forma muito transparente e muito honesta, não há nenhuma capital do país que consiga fazer isso. Você pode até tentar fazer isso numa cidade com 15, 20 mil habitantes, que você tem ali uma quantidade muito reduzida de pessoas que vão ser transportadas. Né? Durante a pandemia, a gente observou cidades que não tinham, que simplesmente acabaram com o transporte público e a vida da cidade continuou. Tá? Me parece que Florianópolis, inclusive, uma cidade pequena, uma ilha, aconteceu isso. Durante a primeira onda, o transporte público ele foi suspenso na cidade e não trouxe nenhuma consequência maior, o que é improvável que aconteça numa capital do tamanho de Salvador. Então, você determinar que o ônibus saia apenas com pessoas sentadas, isso eu diria que é impossível numa capital do tamanho de Salvador, aliás, em qualquer capital do país. Pois é, agora eu te pergunto, foi feita
todo o trabalho de álcool gel, isso é feito diariamente, desinfetar, sei lá, o trabalho higiênico, ele é feito em todos os ônibus, toda a frota é feita isso? Olha, a gente tem acompanhado, e aí sim nós ampliamos a fiscalização nas garagens para que os ônibus sejam totalmente higienizados todos os dias. Então, a gente vem acompanhando isso, isso tem sido feito, é feito um processo de higienização nos ônibus. Alguns deles, nos terminais, aqueles ônibus que não podem ser recolhidos no entrepico, que vão para os terminais naquele horário regulamentado de descanso do rodoviário, é feita uma repassagem desse material. A gente vem acompanhando isso, vem cobrando das empresas que façam isso, para que a gente possa ali minimizar esse risco. Uma outra ação que a gente tem feito desde o início desse ano, Zé, e que eu acho que tem tido efeito, a gente tem observado efeito positivo, em algumas linhas, linhas com maior demanda, muitas vezes as pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma linha com 18 veículos no horário de pico. Só que as pessoas, com receio de esperar o próximo ônibus, acabam embarcando num ônibus mais cheio. Tá? Então, a gente tem em algumas linhas chegado em alguns pontos que a gente sabe que é mais carregado e chegado em comboio. O que significa isso? Chegando 2 ou 3 ônibus da mesma linha, juntos, colados um no outro, para que a pessoa não tenha aquele receio de ficar aguardando um ponto, se atrasar para o seu compromisso, ele já tem ali à disposição outro ônibus. Isso vem dando certo em alguns pontos, a gente vem ampliando essa ação, tá? Que é justamente, além da ampliação do número de veículos da linha, você chegar em determinados pontos em comboio. Ilé, secretário de Mobilidade Urbana. Eu vi muito corre-corre, Fabrício. Olha, quem quiser fazer perguntas aqui, 35055000, deve ter gente já para fazer perguntas, mas eu vou aqui antes, Camille, você vai na sequência? Eu vi muita gente no corre-corre, desesperadamente, e você me disse que não precisa de agonia. Como não precisa de agonia, esses 7h30 os ônibus vão parar de rodar? A gente ampliou, Zé. Veja que o toque de recolher ele vai até 18 horas. A partir de 18 horas é iniciado o toque de recolher. As atividades econômicas que ainda estão funcionando, elas têm que encerrar. Mas a gente sabe que existem categorias, como, por exemplo, a categoria da saúde, que está operando nos hospitais, e a gente tem mantido contato, um diálogo permanente com as associações, que a troca de turno é 19 horas. Então, dessa forma, nós ampliamos o horário das últimas linhas, das últimas viagens, até 20 horas, tá? Justamente para que as pessoas possam ter mais tranquilidade, né? Claro que aquelas pessoas que não puderem sair antes, aquelas pessoas que precisam, por força das suas atividades, permanecer por mais tempo nas suas atividades, elas possam chegar ao ponto e tenham a segurança que os ônibus passarão naquela linha. A gente, inclusive, na segunda-feira, mantivemos diálogo com as associações representantes dos hospitais, inclusive me comprometi a manter esse diálogo com eles de forma permanente, até porque, se eles sinalizassem que ainda assim não estava sendo possível fazer o transporte dessas pessoas, nós faríamos nova calibragem, novas mudanças e flexaríamos ainda mais. Então, isso tem acontecido. Não houve, por parte, pelo menos, do pessoal da saúde, reclamação a partir do momento que nós ampliamos até as 20 horas. Pois é. E qual a sua avaliação que você faz aí desses 2 dias de toque de recolher, Fabrício Miller, aqui na capital? Olha, na segunda-feira a gente observou... Porque as estações de ônibus estão lotadas, né, Fabrício? Você está com toda a frota na rua? Estações... Não, toda a frota não, Zé, até porque você não tem como manter toda a frota. Veja que o sistema, como eu disse, já está altamente desequilibrado. Como manter toda a frota para você carregar 30% do que você carregava de passageiro? O que a gente está e o que a gente tem feito diariamente é ajustar a frota. Eu tenho linhas, Zé, que estão acima do 100%. Tem linhas que, se a gente comparar hoje com o período antes da pandemia, nós estamos com mais ônibus do que tínhamos antes. Agora, eu não posso dizer que linearmente estamos com 100%. Agora, tem linhas que estão acima do que existiam antes, porque vimos que era necessário um aumento da frota para atender aquela determinada linha. Agora, linhas que não têm grande carregamento, grande capacidade de carregamento, agora a gente tem reduzido justamente para reforçar outras linhas que precisam ser atendidas.
perguntas aí para o secretário Fabrício Miller. Bom dia, Fabrício. Olha, nosso ouvinte aqui é Gel. Bom dia, ontem foi o que eu vi. Ônibus cheios e passarelas lotadas das estações do metrô. Dessa forma, quem vai combater o vírus? Esses governantes precisam ver a realidade do povo na rua. Fabrício, existe uma recomendação de, quando você vir que o ônibus está muito cheio, que você não entre, né? Para justamente evitar aglomeração. Só que o tempo entre os ônibus, a mesma linha, às vezes é muito grande. E a pessoa não tem outra opção a não ser entrar realmente no Ou vai ou racha. no ônibus cheio. Então, assim, quanto tempo com essa operação especial, quanto tempo em média uma pessoa fica esperando no ponto de ônibus? E, além do aumento da frota, existe alguma outra medida para evitar essa aglomeração dentro do transporte coletivo? Veja, é uma excelente pergunta e a gente já é algo que a gente tem pedido às pessoas de fato, que ao verem um ônibus cheio, né, mais cheio do que a gente espere o próximo. O que a gente tem feito? Justamente nessas linhas que são mais carregadas, a gente tem colocado ônibus reguladores, ônibus de aumento dessa frota, justamente para diminuir esses intervalos. Eu até costumo contar, eu sou de São Paulo e ia para a escola de metrô todos os dias, e quantas vezes, há 30 anos atrás, eu tinha que esperar 2 ou 3 composições do metrô passarem para a gente entrar na terceira ou na quarta, justamente para pegar um carro mais vazio, né? Porque era insuportável e cheio. Então, isso acontece hoje, mas o que a gente tem feito? E aí, o que a gente pode deixar as pessoas mais tranquilas? Com essas linhas que estão com carregamento alto, a gente tem um intervalo menor. Então, tem intervalos na hora do pico de 5 a 10 minutos, no máximo, da grande maioria das linhas que hoje a gente tem aí um carregamento ainda alto, mesmo com a pandemia, mesmo com o lockdown, mesmo com atividades fechadas. Então, é importante que as pessoas entendam isso e esperem um pouco mais, esperem um segundo ônibus, que com certeza a gente vai ter aí um ônibus mais vazios, a gente vai ter ali uma distribuição melhor dessas linhas. Outra situação que a gente vem falando é justamente aquelas atividades ou aquelas pessoas que podem chegar um pouco mais tarde no seu trabalho, isso, claro, de acordo com a sua capacidade, com o seu tipo de atividade, que evitem o horário de pico, porque o horário de pico é quando as pessoas se deslocam todas conjuntamente para serem transportadas. Tanto que a prefeitura e o prefeito determinou um estudo onde a CEMOB tem participado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vem, inclusive, capitaneando esse processo, para uma reabertura escalonada. O prefeito vem falando isso, e essa é uma determinação dele, e a gente tem trabalhado nesse sentido, de você escalonar as aberturas, né, justamente para achatar aquele pico do transporte público. Então, você consegue, com esse escalonamento, você consegue ali expandir os horários de transporte, você consegue ter um transporte menos cheio em determinado pico. Então, isso é importante, vai ser muito importante na época que forem feitas as reaberturas aí das atividades econômicas. Aqui tem uma pergunta no YouTube com a gente aqui, YouTube ligado. Devemos denunciar como aglomeração? Liga para quem quando estiver dentro do ônibus lotado? Como é que podemos fazer? Veja, existe o telefone do 156 que as pessoas podem entrar em contato, informar quais são as linhas. Hoje as redes sociais são importantes nessa informação. A gente vem monitorando as redes sociais da CEMOB, né? Sempre que a gente é marcado, sempre que é feita uma postagem marcando a CEMOB, a gente de imediato passa isso para a operação, passa isso para o planejamento, que vai observar essa linha e propor aumento da frota se for necessário, ou um aumento pontual nessas linhas para evitar esse tipo de situação. Outra dica, Zé, que é muito importante, aproveitando a sua audiência, é que as pessoas utilizem ali o aplicativo Citamob, né? Esse Citamob, ele tem justamente o georreferenciamento dos ônibus, então ele consegue verificar o horário de chegada daquele ônibus, então as pessoas conseguem ver, por exemplo, quando é que estarão chegando os próximos ônibus daquela linha, se aquele ônibus estiver muito cheio. Então é importante a utilização dessa tecnologia, é um excelente aliado nesse momento. Ok. Agora, o Fabrício, explique para mim essa história do botão do pânico nos ônibus. Sempre teve botão do pânico nos ônibus? Não, Zé. Na verdade, o que tem hoje é no próprio aplicativo Citamob,
ele de informar alguma ocorrência, e uma dessas ocorrências pode ser até importunação sexual ou assalto à mão armada, para que a gente, ao receber essa informação, passe aí para as autoridades competentes. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião na Secretaria de Segurança Pública, né, com o secretário Dr. Ricardo, com o Dr. Hélio Jorge, o subsecretário, com o Dr. João Cavadas, que é o titular do GERC, de assaltos a ônibus, e falamos muito sobre novas tecnologias que possam auxiliar na redução de assaltos a ônibus. Então, esse foi um ponto tratado, mas o que existe hoje, de fato, é no aplicativo Citamóvel a opção do usuário, não é do rodoviário, do usuário acionar aí aqui a CEMOV, a gente recebe isso aqui em tempo real, e daqui a gente distribui para quem é de direito, para quem pode tomar a providência naquele momento. O pessoal aqui tá... Aliás, estou lendo agora, rodoviários fazem manifestação na estação da Lapa e impedem a entrada de ônibus. Tomou conhecimento disso agora? Rodoviários fazendo manifestação na entrada da Lapa, impedindo a entrada de ônibus. Você tem essa informação? Sim, a gente está monitorando isso desde ontem. O que eles estão fazendo é um movimento nacional com relação a vacinas, né, a prioridade nas vacinas. Eu fui informado ontem à noite que eles fariam isso pelo presidente do sindicato. Eu acho que é até um protesto legítimo, é uma categoria importante na cidade, que vem, de uma forma, se expondo diariamente na sua atividade, uma atividade importante, né? Acho que o rodoviário ele precisa ser, inclusive, valorizado, porque em nenhum momento desta pandemia eles fizeram greve ou se recusaram a transportar, né? As pessoas eles entendem a importância que eles têm nesse momento, inclusive transportando profissionais da saúde, e eles estão fazendo agora um pedido de prioridade na vacina. Me parece que é um movimento nacional. Ontem eu conversando com o presidente, ele entende que esse não é uma definição da prefeitura, não é uma definição do governo do estado, é uma definição federal que vem pelo Ministério da Saúde. Qual será o cronograma de vacinação, quem serão os públicos prioritários nessa vacinação. Então, eles entendem isso, mas estão fazendo um movimento nacional em todo o Brasil. João Adorno, ele pede aqui, que permita fazer a vistoria de táxi, porém sem pagar a taxa, pelo momento difícil que a categoria está passando. E aí, tem como fazer isso ou não? O prefeito já determinou que nós fizéssemos uma avaliação, Zé, sobre todas as categorias que fazem parte aqui de transporte público, seja o transporte escolar, seja o transporte por táxi, o mototáxi, o transporte turístico, que precisam fazer vistorias, alguns deles, inclusive, 2 vezes por ano, para garantir a segurança. A gente entende a necessidade e a importância dessa vistoria, e o prefeito determinou que nós fizéssemos justamente um levantamento desses valores de taxa para avaliar como é que isso poderia ser feito, tendo a isenção ou a prorrogação do pagamento, ou de alguma forma que pudesse tirar esse custo desses profissionais que estão altamente impactados nesse momento. Ok, secretário. Um abraço, muito obrigado pela sua participação aí. Eu que agradeço, Zé, estou sempre à disposição. Saúde para todos aí.